Fábio França, Débora Alfano. Eu queria falar hoje do julgamento da internet, o tribunal da internet. Eu queria falar hoje sobre os cuidados que a gente tem que tomar diante do noticiário. Chamando de noticiário uma mistura dos fatos com as suas interpretações. Os fatos são indiscutíveis, as interpretações também. Então, os fatos precisam ser apurados para que eles se tornem menos indiscutíveis, para que as interpretações sejam mais precisas. Então, alguns casos que a gente vê, alguns casos que a gente acompanha, se não investigados, produzem conclusões muito perigosas. Por exemplo, o caso do professor de São Paulo, que dava aulas na capital e que foi reconhecido num roubo seguido de sequestro, ou sequestro seguido de roubo, que aconteceu a 200 quilômetros do lugar onde ele estava. Professor negro. A 200 quilômetros do lugar onde ele estava. Ele foi reconhecido e preso. Foi preciso que a família, veja bem, não foi a polícia que investigou, não. Foi preciso que a família fosse à escola onde ele dava aulas para conseguir um documento que provasse que ele estava a 200 quilômetros. Quer dizer, como é que ele pode ter sido reconhecido? Tem, se a gente pesquisar, vários casos, não é um ou dois, tá? Mas vários casos de erros judiciários, erros policiais, erros de investigação, erros, que levam a gente, sociedade, a cometer o erro de julgar, decidir, condenar. Há casos de pessoas que foram parar no corredor da morte. Algumas escaparam da morte, mas ainda assim ficaram anos e anos no corredor da morte. 5, 6, 7, 8 anos no corredor da morte, para daí então um exame de DNA, uma prova qualquer, demonstrar que não eram eles. Nesse caso, por sorte, esse professor não era um freelancer, por sorte ele não vendia cachorro quente, por sorte ele não trabalhava como serralheiro, por sorte ele não trabalhava sem um vínculo. Porque se ele trabalhasse sem vínculo, talvez ele estivesse preso. Porque ele foi reconhecido. Tem um caso que foi parar no STJ de um sujeito que foi reconhecido em 62 casos por foto, considerado um dos erros mais graves da história do nosso judiciário. Bom, eu chamo a atenção para esse caso porque esse caso foi rapidamente esclarecido. Ainda assim, ele foi preso. Imagina o trauma. Primeiro pedido de habeas corpus não foi concedido, depois foi concedido. Mas por que o caso foi parar na imprensa? Talvez ele estivesse lá até hoje. Quantos? Nós temos 180 pessoas presas, 180 mil pessoas presas preventivamente no nosso sistema prisional. Quantas dessas talvez não tenham um álibi e que não foi considerado, não foi estudado? Não estou dizendo que é a maioria, não, duvido. Mas tem casos, como o caso desse professor. E por que eu estou contando essa história? Porque tem um outro caso que, não vou dizer que parou o Brasil, porque é meio exagerado dizer que parou o Brasil. Mas é um caso que está chamando muito a atenção. O caso de uma mulher chamada Érica de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, que foi junto com o Paulo Roberto Braga, de 68 anos, numa cadeira de rodas, para uma agência do banco, no Rio de Janeiro, né? Para uma agência do banco, tentar fazer a conclusão de um saque referente a um empréstimo no valor de R$17 mil. E essa dupla foi filmada pelos funcionários do banco, que acharam estranho, porque parecia que o Paulo Roberto Braga estava morto. E a Érica falava para o Paulo Roberto Braga assinar o papel. Pegava a mão dele, ele não se mexia. Ela é que o mexia. Colocava a caneta na mão dele, mas ele não assinava. Até que chamaram o SAMU e constataram que ele estava morto. Ela foi presa e está presa. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque ela já foi condenada.
a Érica como alguém que pegou um morto e levou para o banco para tentar sacar 17 mil reais de um empréstimo dando um golpe. A gente falou aqui quais são os crimes de que ela vai responder. Tentativa de fraude, aliás, tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Eu falei isso. São os crimes que a Débora falou, enfim. São os crimes que ela é acusada de cometer. O delegado disse isso, vilipêndio de cadáver. Para ver o vilipêndio de um cadáver, o Paulo Roberto Braga tinha que estar morto naquele momento. Não tem outra alternativa. Senão não há vilipêndio de cadáver. Para ver uma tentativa de furto, ela necessariamente tinha que estar tentando sacar um dinheiro que não lhe pertencia. Um dinheiro que não era para o Paulo Roberto. Aí eu comecei a ler mais sobre essa história, Essa história é completamente maluca. Porque uma pessoa equilibrada levaria o Paulo Roberto Braga para o hospital e não para a agência bancária. Isso é indiscutível. Mas entre Érica de Souza Vieira Nunes ser uma pessoa desequilibrada e ser uma criminosa, vai uma distância muito grande. No primeiro caso, ela vai para o hospital ou vai receber tratamento. No segundo caso, ela vai para trás das grades. Ela está atrás das grades. Portanto, está resolvido até o momento que ela cometeu um crime, ou que ela pode ter cometido um crime, e tão grave que ela foi parar na delegacia, está presa no presídio. Aí você vai ler e descobre o seguinte: no dia 25, portanto 20 dias antes, efetivamente, o Paulo Roberto Braga, com saúde, pediu um empréstimo. Portanto, ela não simulou um pedido de empréstimo para um morto. Havia um pedido de empréstimo feito por um vivo no dia 25 do mês passado. Isso é um fato. Segundo fato, no dia anterior ao episódio em que ela foi filmada, o Paulo Roberto Braga teve alta do hospital. Portanto, ela não circulava por aí com um morto. Na véspera, ele teve alta do hospital, por decisão do corpo médico, do hospital. Se errado ou não, ele saiu do hospital. Ele não estava morto no dia anterior, saiu do hospital. E eles foram filmados no shopping no dia anterior. E ele se mexia. Inclusive, conversou com uma pessoa. Então, no dia 15, ele estava vivo. No dia 16, que é o dia do episódio, portanto, anteontem, no dia 16, um jovem que ajuda a colocar o Paulo Roberto Braga no carro de aplicativo diz que ele estava vivo, a não ser que ele seja parte do esquema criado pela Érica. Não vamos descartar, por isso eu tenho que investigar. Ele estava vivo. O motorista de aplicativo conta que ele chegou a segurar na porta. Portanto, quando ele sai do carro, ou pelo menos minutos antes de sair do carro, ele estava vivo. Ele estava vivo. De 2 a 6 horas depois da morte, começa o rigor mortis. Portanto, ele não estava com o rigor mortis. Ela mexia o corpo dele. Ele não estava começando a ter rigor mortis, que é aquela coisa do enrijecimento do corpo. A partir do momento em que a pessoa morre, eu fui pesquisar, a temperatura começa a cair 1 grau centígrado por hora. Se ele estava e ele foi deixado no shopping junto com ela a 1 hora da tarde e o episódio aconteceu às 2 horas da tarde, o máximo que pode ter acontecido é ele estar 1 grau mais frio, ou 1,5 graus. Portanto, ele não estava gelado como na temperatura ambiente, que é o que acontece com o corpo, 1 grau por hora, 1,5 graus por hora. Ele estava 1 grau mais frio. Será que alguém consegue perceber 1 grau mais frio? O professor Drauzio Varela escreveu um artigo intitulado O Momento da Morte. É um artigo publicado em 2011, revisado em 2020. E ele diz, a morte
por muito tempo, se dava no momento do último suspiro. Mas quando surgem os respiradores artificiais e a pessoa começa a ter ventilação pulmonar, você tem que redefinir, porque você produz a respiração artificialmente. Então, quando que acontece a morte? Bom, e aí se entendeu que a morte seria quando houvesse a perda completa e irreversível das funções do tronco cerebral. Perdidas as funções do tronco cerebral, dá-se a morte. Mas aí, no entanto, o coração continua, mesmo na ausência do tronco cerebral em funcionamento, o coração continua a produzir sístole e diástole, gerando, levando e oxigenando o corpo e o batimento cardíaco. Ou seja, se você tocar no pescoço de uma pessoa, mesmo sem a função cerebral, do tronco cerebral, o coração está batendo. Resultado, em 1995, a Academia Americana de Neurologia resolveu dizer o seguinte: a declaração de morte cerebral requer não apenas uma série de testes neurológicos cuidadosos, mas também o esclarecimento das causas da morte, do coma, a certeza da sua irreversibilidade, a resolução de qualquer dúvida em relação aos sinais neurológicos clínicos e o reconhecimento de possíveis fatores conflitantes e por aí vai. Ou seja, a morte é um fenômeno complexo. Ninguém consegue identificar, olhando para alguém, que aquela pessoa morreu. O rigor mortis começa de 2 a 6 horas depois da morte e ele não estava. Então, ele não tinha ainda sinais claríssimos que até um amador, um desinformado, pode dizer que ele morreu. Se ele não estava morto e só se sabe, o SAMU foi lá e constatou a morte, mas não sabe, a perícia não sabe quanto tempo antes a morte aconteceu. E o relatório do perito diz que não dá para saber em que momento ele morreu. Então pode ser que ele tenha morrido dentro da agência bancária? Pode. Quando saiu do táxi não estava morto. 1 hora depois ele já tinha morrido? Pode ser. Mas ela não é enfermeira, ela não é médica. Ela pode ter realmente, intencionalmente, vou aproveitar que ele fez um empréstimo e vou levá-lo lá. Bom, mas se quando ele saiu do carro ele não estava morto, partindo do princípio que ele se mexia, como disse o motorista, a não ser que faça parte da quadrilha da Érica, ela ficou passeando pelo shopping até que ele morresse e ela teria meios de detectar que então ele morreu e só então ele entrou na agência bancária? Eu estou falando isso porque em alguns casos, como no caso do professor, é descaradamente um erro, mas descaradamente um erro, porque ele estava a 200 quilômetros do lugar onde aconteceu o crime. E por sorte, a gente conseguiu identificar um erro descarado. Mas podemos estar diante de um outro extremo, em que tudo leva a crer que a Érica tenha tentado um furto, mediante fraude, e o vilipêndio de cadáver teria ocorrido. Tudo leva a crer. As imagens levam a crer. A imagem correu o mundo. Mas não dá para descartar que a gente pode estar diante de um caso que exige uma investigação muito aprofundada, extremamente técnica, com toda a perícia, para que, neste caso, se descarte um possível erro, e aí seria um julgamento público, tribunal da internet. Ainda que tudo leve a crer, mas diante das coisas que eu falei aqui, você fale, mas como então? Como? Saiu do carro com vida, esperou que então que ele morresse, ela sabia que ele morreria em poucos minutos, porque ela é profissional dessa área, da medicina ou da enfermagem. E aí então, depois que ele morreu, ela levou, mas aí ela dizia, assine, Paulo, assine aqui, Paulo. E ele não assinava, quer dizer, o que ela ia fazer? Ela estava esperando que ninguém do banco visse ela forjando a assinatura. História muito complexa, muito delicada, e exige da gente muito cuidado. Porque uma pessoa como essa, como já aconteceu em outros casos no Brasil, porque foi condenada pelo tribunal da internet,
foi linchada e morta. Tivemos casos assim. E a Érica, em algum momento, vai sair. Porque ela vai responder. Dificilmente ela vai ficar preventiva até o final desse processo. É possível que saia. E aí? O risco de vida que ela corre. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado para que a gente não forme que a gente não tire uma conclusão, para que a gente não sentencie a Érica, apesar de todas as evidências, porque tem filmagens. E é chocante ver o Paulo caído ali. Eu fiquei chocado, continuo chocado. Mas a leitura sobre o que é a morte, como funciona, quais são os sinais exteriores, a cronologia, faz com que você fale, pera, se não é 100%, que era 100% de certeza, caiu para 93, caiu para 88, 74, não sei. Mas se existe uma possibilidade de ela ser inocente do crime de vilipêndio de cadáver e de tentativa de furto, porque se for uma tentativa de furto, é mais uma tentativa de furto. Agora, a hora que leva o morto, é isso que torna esse caso assombroso, é o vilipêndio, é o uso de um corpo para cometer um crime. Se isso for descartado, você já tem um crime comum. E se ela não estava tentando furto, que eu não sei, é possível que tivesse, os sinais sugerem, puxa vida, por que não levar para o hospital? Bom, mas aí vem a questão, ela não é uma pessoa equilibrada segundo a própria advogada, não, ela tem um problema psiquiátrico. Porque qualquer pessoa, a gente falou disso aqui ontem, né, Débora e Fábio, Débora, não é possível, se você vê uma pessoa um pouquinho mais pálida, você fala, você quer que eu te leve para o hospital? Senta aqui para tomar alguma coisa, toma um copo de água, sossega um pouquinho, a gente já conversa. E ela não fez nada disso. Mas entre não ter feito nada disso e ter tentado vilipendiar, né, ter vilipendiado um cadáver, ter explorado um corpo, então eu trouxe essa reflexão exótica, né, ou diferente das conversas que a gente normalmente tem, mas porque a leitura e o complemento de leitura desse caso impõe que a gente pare e pense. Há casos óbvios de erros, como o caso do professor, e há casos que são pouquíssimo óbvios, nada óbvios. Ou então é o contrário, é óbvio que ela cometeu, mas é aí que a gente pode cometer um erro também. Não só nos casos de óbvio erro, pode ter um errinho aqui grave, né? E no caso do professor, foi de fácil solução. Esse aqui é de solução complexa e ela pode estar condenada de forma equivocada. Eu não sei se você concorda, por se tratar de um caso complexo, até peço que você escreva 11 999 592 100. Não sei se você discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.